Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos em mais um estudo nessa quarta-feira em nosso grupo. Lembrando sempre que está aí na nossa tela o nosso WhatsApp, a fim de que possamos conversar. Ele só funciona no WhatsApp, principalmente para encaminhar nomes para tratamento à distância. Podem encaminhar, e assim que a gente visualiza, a gente toma providência, porque esses nomes são encaminhados para o tratamento também presencial na nossa instituição, que funciona aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3, toda segunda-feira às 20 horas. E ao final do nosso estudo, nós fazemos uma oração em favor desses nomes encaminhados, bem como todos os nomes que já estão na sequência do nosso caderno de tratamento à distância que temos na nossa instituição. Está aí o Instagram, a fim de que vocês possam curtir, compartilhar, né? A fim que é a maneira que nós temos de divulgar o nosso trabalho. Junto a esse trabalho, ao final, nós mostramos também o nosso trabalho social. Como eu prometi, hoje no finalzinho, nós vamos mostrar as fotos rapidamente do trabalho que nós desenvolvemos na distribuição de cesta básica e estamos preparando o nosso ambiente. E logo, logo nós teremos a presença das famílias, das crianças, com atividades que funcionam no posto de assistência, como sempre aconteceu, que é aqueles trabalhos sociais. Estamos adequando isso graças à tua ajuda. A ajuda que vocês estão nos dando em relação aos mantimentos, ao enxoval e aos recursos para que a gente possa adequar o nosso ambiente para o atendimento. Assim que a gente finalizar essa parte, a gente tira aquela campanha de doação para o posto, né? E fica somente a doação para o trabalho social de cesta básicas e do enxoval. Sem a ajuda de vocês, nós não temos como dar sequência a esse atendimento. Muito bem, hoje nós vamos falar da perfeição e do aperfeiçoamento. Nós vamos entender essas duas colocações. Perfeição é uma coisa, aperfeiçoamento é outra, que está em processo. Então nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel para poder clarear o nosso pensamento nesse sentido. Nós vamos ler um trecho do Evangelho que nós selecionamos, faremos a nossa prece e em seguida vamos dar sequência ao nosso estudo. Convidamos a todos a levar o pensamento e nós vamos projetar agora o texto para início do nosso trabalho. Perfeição e aperfeiçoamento. Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Repetindo, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Convidamos a todos à nossa oração, a fim de que possamos unir nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, e a nossa carinhosa Mãe Maria Santíssima, que está sempre conosco, com seu manto de amor, através das suas mensageiras, principalmente de Celina e de toda a caravana que atende aos necessitados em visita, principalmente aos suicidas. Querido e amado Mestre, as bênçãos divinas, através do seu amor, Mãe Maria Santíssima, os mensageiros de luz possam nos envolver, nos acobertar a todos, a fim de que possamos, em melhores condições, absorvermos os recursos divinos que são direcionados a nós. Nos ajude para que a nossa mente busque a sintonia, o equilíbrio, para melhor nos comportarmos intimamente, vibratoriamente, a fim de assimilarmos não só os recursos energéticos que necessitamos, mas todo o conteúdo de estudo que a espiritualidade nos traz para nosso aperfeiçoamento. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, queridos amigos, estamos aí. Nós vamos então projetar de novo para você o texto de Mateus, porque perfeição é uma coisa, sede, pois, perfeitos, ponto. Agora, o aperfeiçoamento é um processo em caminho. Estamos a caminho de algo. Emmanuel tem essa visão espetacular. E sempre a gente já ouviu falar dentro da doutrina que a espiritualidade
Não espera a perfeição imediata, que é impossível para nós. Espíritos ainda tão aquém das questões evolutivas. Somos espíritos muito endividados. A caminho. Por isso a importância de estudarmos, conhecermos, nos conhecermos, conhecermos as nossas limitações, entendermos que temos uma proposta de vida, uma proposta reencarnatória, no qual é importante. Muitas das vezes nós nos sentimos cansados da vida, da rotina que nós nos entregamos. Então é importante nós entendermos que estamos a caminho, mas para que isso tenha o seu valor devido, dentro da expectativa da espiritualidade, é preciso então que nós estejamos em condições positivas, úteis, dentro desse processo. Então nós vamos ver bem rapidinho hoje uma orientação de Emmanuel ao estudar e falar da perfeição e do aperfeiçoamento. Olha o que ele fala no primeiro parágrafo da sua mensagem. Muito bem. Todos estamos ainda muito longe da perfeição. Todos estamos ainda muito longe da perfeição, ainda porque não vamos chegar lá, ué. Essa é a proposta para todos nós, é o objetivo de todos nós ao longo dos processos reencarnatórios. Não só desse momento, dessa vida, da encarnação atual, mas é o objetivo nosso. Estamos aqui para isso, para alcançarmos a perfeição. Lembra, isso é uma visão que Pietro Baldo nos traz, nós fomos criados perfeitos. Somos criação divina. Nada sai ruim, imperfeito de Deus, lógico. Mas no desenvolver do processo evolutivo de vida, nós nos afastamos de Deus, o que ele chama de queda. Tivemos a queda de um sistema em que estávamos juntos, desse reino divino. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Voltar para esse sistema harmônico divino, em condições de perfeição. Então nós estamos a caminho. Por isso que ele coloca, estamos ainda muito longe, porque nós vamos alcançar essa perfeição. Senão não teríamos a orientação, como foi colocado aí, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa é a meta ao longo do nosso processo evolutivo, no qual estamos a caminho, muito longe ainda, como ele fala aqui, ó, muito longe da perfeição. Mas nós vamos, com absoluta certeza, nós não temos que ter dúvida quanto a essas orientações divinas e que a espiritualidade hoje, na palavra de Emmanuel, vem clarear a nossa mente e o nosso pensamento para entendimento devido. Prossegue Emmanuel na sua explicação. Aceita em Jesus o Mestre que te aprimora. Aceita em Jesus o Mestre que te aprimora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que ele fala, aceita em Jesus o Mestre que te aprimora. Olha como é que está tudo encaixado, engajado dentro de um princípio superior previsto por Jesus, no qual seus apóstolos vêm confirmando. E a espiritualidade confirma esses estudos. Por isso os estudos em análise do Evangelho de Jesus. Aceita em Jesus o Mestre que te aprimora, e continua ele. E aproveitam a bênção do tempo.
A bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor cada dia. Ora, estamos num processo em evolução. Estamos a caminho. E a espiritualidade, ela é muito clara para nós. Porque nós temos um caminho a percorrer que Emmanuel chama de tempo. Bênção do tempo. Como nós não alcançamos essa perfeição imediata, instantânea, porque estamos num processo longo de aperfeiçoamento para alcançarmos a perfeição, como Jesus nos dá na palavra de Mateus. O tempo que temos e que temos que aproveitar, temos que mobilizar. Projeta de novo, por favor, querido. Temos que mobilizar sentimento, raciocínio, atenção, boa vontade. Porque não é fácil. Não é fácil, é duro, é difícil. Porque a nossa queda diante da bondade divina foi revoltante. Distanciamos muito. Para Deus que nos ama, estamos juntos. Por isso a presença divina é sempre presente. Mas nós distanciamos. Então é muito doloroso esse retorno. É um retorno de reconstrução. Lembra? Para destruir uma casa, basta um martelo. Rapidinho, um mecanismo, ferramenta, você destrói uma casa. Eu com martelo já faço um estrago muito grande. E para construir? Como é difícil a construção? Uma casa para você construir é um problemaço. Eu preciso de uma série de fatores, fora os recursos financeiros. Para destruir, não. Eu preciso de poucas ferramentas. Então o processo de queda ele foi muito dinâmico e profundo. Trouxe muita dor, muito estrago. E estamos num processo de retorno através das vidas sucessivas. Não é fácil a construção dessa destruição em vários ângulos. Por isso que ele fala sentimento, mobilizar sentimento e raciocínio. Nós precisamos estudar, entender, termos atenção e boa vontade, porque o caminho é longo, é doloroso, é custoso, mas está funcionando. Olha onde nós já estamos. Já estamos aqui, já estamos estudando o nosso comportamento. Coisa que em estágios evolutivos era impossível. Éramos movidos pelo instinto, éramos movidos pelas forças divinas que dá curso ao processo. Nós já vimos que é da lei divina o processo de evolução. Aquele espírito que não tem condições de raciocínio, que perdura aí por longo tempo no atraso espiritual, a vida impulsiona. Por isso que existem as reencarnações compulsórias, onde o espírito não tem condições de discutir o seu programa reencarnatório. A bondade divina, através dos mensageiros de luz, impulsionam, nos empurram para que possamos sair do estágio de lentidão, estacionados no processo evolutivo.
Isso é amor divino. Hoje nós estamos num nível de entendimento. Por isso a clareza da espiritualidade, Emmanuel, espetacular nesse ponto, porque ele vai trazendo detalhes do nosso comportamento, do que nós precisamos para alcançar aquela mensagem divina. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, meus irmãos, estamos aí com as ferramentas de construção trazida pela espiritualidade de alta envergadura espiritual. Nos cabe, então, prosseguirmos, adiantarmos, fazermos a nossa parte, porque os recursos estão claros nas mensagens, nas orientações. Não só trazido por Jesus, mas pelos grandes mensageiros de luz, no qual Emmanuel, através da bondade divina do Chico Xavier, nos trouxe belíssimas lições, lições que vão nos acompanhar durante toda a vida. Emmanuel, especificamente, fora a espiritualidade do bem, um dos grandes estudiosos do Evangelho do Bem, no qual nós nos dedicamos ao entendimento. Hoje, não dá mais para falarmos que é difícil entender Emmanuel. Está aí, detalhado, a clareza, por isso a nossa pretensão é um estudo detalhado, devagar, mas de grande entendimento. Olha o que ele prossegue falando na mensagem. Todos estamos ainda muito longe da perfeição, contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita em Jesus o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando o sentimento, raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor cada dia. Cada dia, aos pouquinhos. A espiritualidade entende a nossa dificuldade e prossegue ele. Não podes hoje ostentar a auréola da santidade. Não dá. Não estamos nesse nível ainda. Não podemos hoje não, ostentar a auréola da santidade, mas conseguirás estender sem entraves em teu benefício os recursos da gentileza. Olha só, Emmanuel mostra o problema e está falando, seja gentil, dia a dia. Olha o que ele fala aí, projeta aí, por favor. Para que te faças melhor cada dia. Dia por dia. Para que te faças melhor cada dia. Olha só, a espiritualidade, meus irmãos, entende que nós não damos conta. É difícil para nós hoje alcançarmos essa perfeição imediata, mas a gentileza nós podemos todo dia exercitarmos, porque nós não somos santos. Olha só a maneira simples, mas profunda que Emmanuel nos orienta. Não podes, sem dúvida, olha só, olha o entendimento deles, da espiritualidade. Não podes, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do Marte ante os sofrimentos que te assaltam a vida. No entanto, é justo te consagres em favor de ti mesmo ao culto da disciplina. Nós não podemos ser um mártir, ter a resistência de um mártir. Eles sabem que não damos conta, que não temos condições, mas a disciplina diária, isso eu posso exercitar. Isso sim está ao meu alcance. Dia a dia eu vou alcançar esses fatores importantíssimos que um dia, não hoje, mas um dia, vai me levar à santidade, vai me levar a ser um mártir. Queridos,
É claro, as palavras de Emmanuel são muito claras. Eu sinto assim, sabe, que ao analisar nas entrelinhas das suas orientações, não dá para a gente arrumar desculpas para nós afirmarmos que não damos conta, que é impossível. Não dá. Porque esse detalhe do dia a dia, nós damos conta. Fazer o melhor a cada dia, a gentileza, a disciplina, isso nós damos conta. Depende só de nós. Porque, meus irmãos, estar no estágio que nós já encontramos, que nos encontramos hoje, é porque nós destruímos muita coisa de construção, de conteúdo superior que tínhamos, fomos criações divinas. Deus só pode criar coisas perfeitas. Nós destruímos. Então a espiritualidade entende com clareza da nossa condição. Mas o gesto diário, dia a dia, esse nós damos conta. Nós reencarnamos para isso, com esse propósito. Há poucos dias aqui na quarta-feira nós falamos, a espiritualidade não espera, nem nós temos que ter a pretensão de ter movimentos dinâmicos grandes de mídias. É o trabalho silencioso. Nós colocamos aqui, é o trabalho de, sabe, de pegadinha, de formiguinha que a gente fala, né? Aquele trabalho constante. Precisamos entender isso. Emmanuel vai adiante e fala: não sustentará de inopino a atitude superior e espontânea, muito bacana, da beneficência simples. Não sustentará, não damos conta. Podemos tentar, mas nós não vamos manter de improviso, de inopino, a atitude superior e espontânea, aquele algo que brota naturalmente de nós. Não. Essa bondade, esse bem dinâmico em tudo que falamos, fazemos, pensamos. Está aí, ó. Não sustentará de inopino a atitude superior e espontânea da beneficência simples. Beneficência simples e pura. Até os grandes santos foram simples. Fizeram os movimentos curtos, pequenos, mas constante, com conteúdo vibratório. Nós achamos que temos que fazer um movimento grande, chamar a atenção, volumoso. Olha só, em relação diante daquele, pode projetar aí, por favor, diante daquele que te apunhala com a lâmina invisível da ofensa. Não sustentará de inopino a atitude superior e espontânea da beneficência simples e pura diante daquele que te apunhala com lâmina invisível da ofensa, mas pode sorrir. Falamos aqui do sorriso também, contendo os instintos de reação ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Olha só. Se apunhalou, te ofendeu, podemos reagir com um sorriso.
contendo o que ele chama de instinto de reação ao esforço supremo, conteúdo vibratório de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Prossegue Emmanuel. Realmente não te será possível, realmente, não te será possível a ascensão imediata no reino de luz eterna, onde a nossa presença, de certo, nublaria o semblante dos anjos. Não te será possível a ascensão imediata ao reino de luz eterna, onde a nossa presença nublaria o semblante dos anjos. No entanto, pode ser o apoio firme do lar que Deus te colocou, te situa, exercendo aí a bondade, a renúncia, o carinho, o desvelo, o consolo, a paciência incessantes. Olha, Emmanuel dando dica do que fazer. Nós não vamos alcançar esse reino divino de imediato, não. Um dia sim, hoje não. Mas podemos, dentro do lar, onde se encontra nosso maior projeto reencarnatório, em relação às dívidas do nosso passado, no qual os familiares se encontram, parentes consanguíneos, parentes de extensão familiar, incluindo aí os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, de escola, de instituição. Pode ser o apoio do lar em que Deus te situa. Não é por acaso. Não caímos aqui no nosso lar, na nossa família, por acidente. Não. Fazendo o quê? Exercendo a bondade, projeta aí de novo. Exercendo a bondade, a renúncia, o carinho, o desvelo, o consolo e a paciência incessantes. Não é num momento, numa hora, num movimento e acabou. Incessante. Prossegue, não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. Não vamos dar conta. Não vamos acobertar todo esse campo do universo. Não teremos atribuições, condições evolutivas. Não vamos ter condições de abarcar todo esse campo com as nossas mãos, como está aí na imagem. E prossegue ele. A semente de agora será flor no porvir. E a flor de hoje será o fruto de amanhã. É da natureza, é da lei divina, e Jesus confirma e afirma: sede, pois, perfeito como o Pai Celestial. Dia a dia. E ele conclui: isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Paulatino, minha gente. A orientação está correta. Sede perfeitos como o Pai Celestial, não está errado não.
mas é preciso aperfeiçoamento, caminho, processo que vai andando, que vai caminhando. Além de tudo isso, além dessas belíssimas orientações de conduta, de postura que devemos ter, precisamos começar. É indispensável. Tenhamos todos nós a coragem de começar. Está nesse livro aqui, meus irmãos. Pode ser que ele tenha uma capa nova, tá? Mas está nesse livrinho aqui, essa mensagem. Irmão, o nome do livro, na lição número 8. Emana uma riqueza incontestável e que nos cabe valorizar cada linha, cada palavra desse grande Espírito que tem nos ajudado tanto a entender o Evangelho de Jesus de uma maneira prática, nos mostrando o caminho e as condições devidas que necessitamos. Aí, meus irmãos, ao findar de uma lição como essa, que clareia o nosso pensamento, não temos dúvida, nós entendemos a mensagem e nos envergonhamos quando travamos a nossa vida. Sabe por quê? Não tivemos a iniciativa de começar. E é um trabalho de todo dia, diário, cada dia, e pequenos gestos, mas constante, firme, consequência, a fim de construir novas imagens, novos campos vibratórios, novos pensamentos, renovando o nosso campo íntimo, renovando a nossa palavra, renovando a nossa mente, para que nos enquadremos a essa equipe de mensageiros de luz, no qual seremos representantes de nós mesmos no nosso programa reencarnatório, sendo fiéis àquilo que prometemos aos nossos grandes mentores, ao nosso anjo da guarda, no qual, em algum momento, em algum local, no nosso mundo de origem, na colônia do qual nós viemos, eles esperam o nosso retorno em melhores condições, para que lá chegando, consigamos imediatamente nos programar para recomeçar uma nova tarefa e caminharmos. O único recurso, a única maneira que temos de alcançarmos essa perfeição, através do aperfeiçoamento. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco agora e sempre. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração em conjunto, coletiva, unindo nossos pensamentos em favor dos nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento e aqueles que já se encontram, em nosso trabalho, no qual fazemos hoje e continuamos na segunda. Elevamos a nossa mente ao plano maior da vida. E queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos desta noite, por esse momento tão bacana de entendimento do teu Evangelho, do teu discernimento. Que isso possa se transformar em conteúdo divino, interior, vibratório, e que isso se estenda a todos os nossos irmãos em tratamento, a todos os nossos irmãos em sofrimento, encarnados e desencarnados, principalmente aqueles que têm sofrido tantos acidentes individuais, coletivos, que têm ceifado suas vidas ou colocados em situações lamentáveis no campo fora. Que a tua força, que o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima, possa despertar a todos nós, a todos esses nossos irmãos, na fé, na esperança, na confiança de dias melhores, com a visão espiritual necessária para que possamos entender que aqui nós sofremos, aqui passamos por provações, aqui passamos por tantos processos como temos visto em nosso mundo, de uma forma geral, mas que são os recursos que a vida nos dá para que, através da vivência digna, correta
calcada no teu ensinamento divino, no teu evangelho de amor, possamos chegar ao mundo espiritual em melhores condições, em condições mais evolutivas do que aqui chegamos. Tua paz e o teu amor de Mãe Maria Santíssima, coberte e nos proteja a todos hoje. Graças a Deus. Muito bem, queridos, nós vamos agora mostrar o trabalho social que a gente faz de uma maneira rapidinha. Vamos projetar para vocês aí a nossa cesta básica. Espera aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Aquelas imagens, né, que nós já estamos acostumados. Apareceu, não? Aí, vamos lá. Aí a cesta básica, né, que a gente sempre mostra para vocês os itens que compõem a cesta básica, mais as coisas que a gente consegue ganhar. Aí o enxoval, que é o atendimento que a gente faz para as mães carentes, os itens que vão no enxoval, tá bom? As duas páginas aqui é muita coisa, né? E aqui os nossos dados para a sua contribuição para esse trabalho social. Nessa outra imagem você vai ter a ajuda, a colaboração para o nosso trabalho de assistência social, adequando o nosso ambiente, quitando nossas dívidas, né? Porque nós trocamos o nosso local de assistência, que era em Sobradinho 2, hoje é na Nova Colina, lá em Sobradinho 2. Esperamos, estamos trabalhando para que até o meio do ano a gente consiga abrir mais uma creche, ampliando o atendimento aí das crianças, dando condições de trabalho para mais pessoas. Está muito adiantado. Tá? Até o meio do ano nós acreditamos que a gente consiga inaugurar lá, com a permissão e a autorização da Secretaria de Educação. Tá bom? Tá aí a justificativa para esse trabalho social. Em função disso, nós transferimos o nosso trabalho lá para o posto de assistência, e nós já estamos providenciando, né, construções lá mais adequadas para poder receber, e é coisa mais imediata. Logo, logo nós já vamos estar... a gente já vai para lá, vocês veem pela imagem, foi feita a distribuição lá no local, que eu vou mostrar para vocês aí, a confecção aí da cesta básica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, se ele vai rodar, Matheus, o vídeo. Aí, ó, trabalho que foi feito aí com a coordenação do Matheus, com os amigos que ajudaram ele lá, e nós então conseguimos montar, levar aí para o trabalho. Esse é o local lá da Nova Colina, né, que a gente transportou, porque não tem condições, né, de montar ainda o local aí. Você vê aí uma barraca, logo aí perto nós vamos construir um banheiro para atender as crianças e as famílias, e aí as famílias recebendo todo o material da cesta básica. São muitas fotos, aí o controle direitinho, coordenado pelo Renato, do atendimento, do controle da família, né? Tudo direitinho, tudo anotado, tá bom? Para nossa prestação de conta para vocês aí, tá bom? São muitas fotos, naturalmente nós escolhemos algumas, tá, gente? Para poder a gente... E aqui foi a entrega de um enxoval que, por enquanto, ainda está funcionando na sede da quadra 4, onde funciona a Casa Espírita. Então lá nós temos um local para fazer o enxoval. E essas duas queridas mães aí receberam o enxoval em função aí da proximidade de darem à luz às crianças, tá bom? Então esse é o nosso trabalho, isso foi o que nós prometemos a vocês. Nós aguardamos aí a continuação das doações, importantíssima. Sem isso a gente não tem condições. Nós só podemos doar essa cesta que gostaríamos que fosse mensal, com a sua ajuda. Então distribua, divulgue, comente, curta o nosso vídeo. Lembra, quando você divulgar o nosso trabalho de estudo aqui, precisa de link, hein? É só entrar no YouTube, GER Sobradinho, automaticamente você vai cair no nosso canal. Começando sempre com 12 minutinhos antes, e 8 horas a gente inicia com o nosso estudo. Que as bênçãos de Jesus nos ilumina. Até quarta-feira que vem com um novo estudo. Até lá, abraço a todos.